Olá, eu sou o professor Cleverson de Freitas. Hoje a nossa aula é sobre segurança viária. E para bem compreendermos esse assunto, também falaremos sobre sinalização viária e mobilidade urbana, ambos pilares da segurança viária. Sendo assim, iniciamos agora mais uma importante aula de muito conteúdo e conhecimento. Está preparado? Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, onde nós vamos falar sobre segurança viária. Muito bem, quando a gente pensa então em segurança viária, o que vem à nossa mente? A gente pode pensar então em veículos, em ruas, em estradas, toda a infraestrutura, né, de uma rua, de uma rodovia, sinalização, acidentes, pedestres, ciclistas, polícia rodoviária, a questão de segurança, tudo isso nos vem à mente quando a gente pensa em segurança viária, não é verdade? Então, você consegue perceber o tamanho da complexidade que é o tráfego das pequenas, das médias, das grandes cidades, como elas se diferenciam, essa interação, né, que a gente deve ter com todos os elementos envolvidos, né, com a sinalização, com as condições da rua, da estrada, com as condições de sinalização, fator veículo, fator climático, tudo isso contribui e tem um impacto na segurança viária, não é verdade? Então, nessa aula de hoje, nós vamos abordar questões sobre sinalização viária, sobre mobilidade urbana, planejamento de cidades para pessoas, dentro do conceito, todos eles, de segurança viária. Ok? Então, vamos começar abordando a parte de sinalização viária. Sinalização viária, eu creio que todos nós, assim, que são habilitados, né, principalmente, já fizeram aquele exame, né, para tirar a carteira de habilitação, né? Então se depara com aqueles inúmeros sinais, você precisa conhecer os sinais, muitas vezes decorar aquela sinalização toda para passar no exame, né? E até mesmo não só os motoristas de veículos, né, mas os pedestres, os ciclistas precisam entender de sinalização viária, né? A gente está inserido nas ruas das cidades e todas elas há sinalização para ambos, né, ou para várias, sinalização específica para veículos, para caminhões, para ônibus, para pedestres, motociclistas, ciclistas. Então tudo isso contribui, né, para quê? Para a fluidez do trânsito, para a segurança do trânsito, né? É fundamental, então, que as ruas, as estradas sejam muito bem sinalizadas. O DENITS ele define assim a questão de sinalização viária, né? A função básica dos sinais de trânsito é transmitir na via normas específicas, mediante símbolos e legendas padronizados, com o objetivo de advertir, regulamentar e indicar a forma correta e segura para a movimentação dos veículos e de pedestres, a fim de evitar acidentes e demoras desnecessárias. Essa é a definição de sinalização pelo órgão de infraestrutura de transportes, né, que é o DENITS. Muito bem. Mas para eu implantar, para que haja sinalização correta, eu preciso fundamentalmente do quê? De um projeto de sinalização. A gente não consegue fazer uma correta sinalização nas rodovias, nas ruas, sem que haja um projeto de sinalização. Você não é simplesmente, eu vou colocar uma placa de velocidade máxima aqui, eu vou colocar uma placa de curva, de proibida ultrapassagem, não é colocando de qualquer forma, existe critério, existe norma a ser atendido que vai ser abordado pelo projeto de sinalização, que vai propor exatamente a sinalização adequada, a frequência e a disposição ideal daquela sinalização, baseado em estudos, baseado nas normas. Então aí tem
um exemplo de como é uma sinalização viária, todos os detalhes, né? Então, o que precisa ter nesse projeto de sinalização? Ele precisa abordar um texto descritivo, ele precisa ter pranchas com a localização e o tipo de cada dispositivo instalado, detalhamentos, ele vai ter que ter quadros resumos de toda a sinalização que vai ser implantada, notas de serviço, dentre outros detalhes, né? Tudo isso vai ser abordado especificamente dentro de um projeto de sinalização. Mas quando que eu executo um projeto de sinalização, né? O projeto de sinalização ele tem que ser executado integralmente na fase final da execução do projeto da rodovia. Então, depois que veio a pavimentação, que fez toda a infraestrutura, pavimentação, a estrada está, a gente até às vezes percebe, né? A estrada, você olha para ela está prontinha, o pavimento, a estrada está nova, está bonita. Mas por que não pode ser usada? Porque falta exatamente a instalação da sinalização. Uma estrada só pode ser liberada ao tráfego depois que for implantado corretamente o projeto de sinalização, ok? Mas, então, de fundamental importância, né, no sentido do quê? Dele fornecer as direções, os sentidos, distâncias, os destinos, os acessos e serviços auxiliares, tudo que impacta diretamente na operação da rodovia. Eu não posso, como eu acabei de falar, liberar um tráfego numa rodovia sem que haja toda essa sinalização devidamente e corretamente instalada, ok? Então, em termos de tecnologia, mas o que a tecnologia pode contribuir para uma sinalização viária? Hoje, para os mais saudosistas, né, um projeto há alguns anos era feito nas pranchetas, era feito a caneta nanquim, né? Hoje já existem softwares que fazem esse projeto de sinalização. Esse projeto de sinalização, você insere os dados nele e ele vai montando o teu projeto de sinalização. Então você tem aí uma um vasto leque de softwares que trabalham especificamente com com o projeto de sinalização, né? Então ela vai contribuir. Às vezes você coloca o projeto, você começa a desenvolver esse projeto de sinalização e ele já, com os softwares, ele já começa a apontar locais mais perigosos, baseado no projeto geométrico, ele já sinaliza, faz advertência, ele faz com o objetivo de reduzir, então, interferências ou sinalizar interferências na rodovia ou nas ruas, né? Tentando aí reduzir ao máximo até mesmo pontos mais perigosos que podem ocorrer dentro do projeto geométrico, né? Então, e para isso, esses softwares hoje se empregam bastante da tecnologia BIM, né? Que você desenvolve o projeto geométrico e desse projeto geométrico a tecnologia BIM já vem com a parte da sinalização que é feita nessa integração, né? Com auxílio aí do software BIM. Mas, todavia, né, software é máquina, né? Ou ele vai obedecer o quê? Vai obedecer o comando de um operador, vai obedecer o comando ali de quem é o usuário daquele software, né? Então, mais uma vez, o conhecimento do engenheiro de tráfego é fundamental. Não adianta eu colocar qualquer um, na verdade, opera um software, né? Senta na frente de um computador, né, e sai projetando, né? Digamos assim, sai inserindo ou fazendo a sinalização. Mas sem o conhecimento, sem a expertise do engenheiro de tráfego por trás daquilo, com experiência, que ele consiga analisar e bem desenvolver, fazer críticas, fazer análises, somente o engenheiro vai poder entrar nessa análise com propriedade. Ele vai poder sinalizar e melhor orientar, até mesmo que não seja o engenheiro que esteja operando o software, né? Mas que ele esteja na supervisão, que ele esteja ali
controlando e observando tudo que está sendo feito num projeto de sinalização viária. Ok, pessoal? Então, indispensável o conhecimento de um engenheiro de tráfego nessa etapa da sinalização viária. Mas quem tem autoridade ou quem pode instalar a sinalização? Será que qualquer empregado, o funcionário da empresa contratada lá para fazer a sinalização viária, ele simplesmente sai colocando, ele pega o projeto embaixo do braço e sai colocando? Não, né, pessoal? Isso tem que ter existe a autoridade de trânsito que tem a jurisdição sobre aquela via, né? Se a gente pega uma rodovia federal, seria o DENIT. Uma rodovia estadual seria os DERs, né? Que são os departamentos estaduais de rodagem, né? De estradas de rodagem, que têm autoridade sobre aquela via estadual. Uma via municipal é a prefeitura do município que vai fazer a instalação daquela sinalização, vai pegar aquele projeto desenvolvido e vai determinar a instalação. Então, a autoridade com jurisdição sobre aquela via, em conformidade com o estabelecido dentro do Código Nacional de Trânsito, né, pessoal? Ele é o Código Nacional de Trânsito, que é montado e escrito pelo Conselho Nacional de Trânsito, é quem tem a jurisdição ou tem a autoridade sobre os sinais de trânsito. É quem vai realmente determinar como e quando será feita a sinalização. Entretanto, existem, lógico, casos especiais, né? Casos especiais que não vão impedir, lógico, por delegação expressa, ou seja, a autoridade de trânsito ela concede uma autorização para, por exemplo, uma sinalização temporária. Eu vou fazer uma obra na rodovia, uma obra numa rua, uma obra numa estrada, eu tenho que sinalizar. E, às vezes, por delegação, a autoridade de trânsito delega para aquela uma empresa que está fazendo a obra, ela faça a sinalização, aquela sinalização temporária, que vai, lógico, com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos, trabalhadores ali que estão naquela via. No caso de um acidente de trânsito, que chega, por exemplo, uma equipe de médicos, de paramédicos, que vão fazer o primeiro atendimento, então eles já fazem uma sinalização de segurança no local. Então, são os casos que a autoridade de trânsito delega essa autorização para esse atendimento desses casos especiais, ok? Muito bem. Então, para mim construir, executar uma sinalização, né, ela tem que ser resultado de uma sequência de medidas. Uma sequência que a gente vai ver agora, que passa por várias, digamos, etapas para que ela seja feita de maneira adequada, né? Em primeiro lugar, como a gente já viu, é o projeto, né? A gente acabou de passar por esse detalhe de projeto, então, no projeto é feito um desenvolvimento, né? Específico dessa sinalização que vai ser implantada. Vai ser definido no projeto os dispositivos, o correto posicionamento ao longo da via. Então, fundamental que se inicie uma sinalização adequada pelo projeto. Na sequência, a gente tem a implantação. A implantação da sinalização ela vai obedecer padrões de posicionamento para os dispositivos, né, eventuais ajustes decorrentes de condicionantes específicos aí de cada local, né? Nem sempre a gente consegue abordar num projeto tudo, né? Então chega no campo, no local da instalação, precisa ser feita uma adaptação, um reposicionamento. Você chega no local para instalar uma placa, por exemplo, e ali existe alguma intercorrência, alguma interferência que não permite, exatamente naquele ponto definido em projeto, que você consiga instalar uma determinada sinalização. Então é preciso fazer um determinado ajuste, né? A operação, né? Então, ou seja, depois que eu fiz o projeto, eu instalei, fiz a implantação,
eu tenho a operação, né? A operação da rodovia. Então, essa operação ela vai avaliar permanentemente, né, a efetividade operacional daquela via, né, segundo essa sinalização. Está adequada? Está atendendo aquele fim específico? Né? Eu coloquei uma determinada sinalização ali para, digamos, sinalizando uma curva fechada. Então, está me atendendo? Os motoristas estão observando, estão atendendo, estão respeitando a sinalização? Então, em caso de necessidade, eu faço ajustes, né? Eu faço inclusão, remoção ou modificação dessa sinalização, né? Então, quem vai me apontar isso é a operação da rodovia, ok? A manutenção, fundamental que haja a manutenção dessa minha sinalização, né? A sinalização, ela precisa, durante a vida útil dela, ela tem que ter regularmente, ela tem que ser feito operações ali de manutenção, de troca, de substituição, reposição, alguma sinalização que foi danificada ou se tornou inapropriada, né? Justamente para a manutenção da segurança da via, né? Não há como eu operar uma rodovia sem que eu tenha uma manutenção constante daquela sinalização. E para que eu tenha uma manutenção adequada, né, eu preciso de materiais adequados. Né? Os materiais têm que ser específicos, né? Tem que ter uma durabilidade, tem que estar em conformidade e dentro das normas da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem lá os critérios, né, dos determinados tipos de materiais que devem ser aplicados na sinalização viária. Então é fundamental para que eu tenha sucesso, né, para que eu tenha uma sinalização adequada, né, eu obedeça, eu atenda essa sequência de medidas, né, projeto, implantação, operação, manutenção e os materiais. Muito bem, vamos falar então agora especificamente sobre a sinalização vertical. Mas, professor, o que é a sinalização vertical? Todos nós conhecemos que a sinalização vertical é aquela que são reconhecidas pelas placas, pelos painéis, pelos pórticos, balizadores, marcos quilométricos, semáforos, ou seja, toda aquela sinalização que está fixada sobre a pista ou posicionada lateralmente na rodovia e dimensionada em função da velocidade diretriz daquela via ou daquela rodovia. Então eu tenho essa minha sinalização vertical. Né? E o que ela objetiva? Né? O principal objetivo da sinalização vertical é transmitir uma mensagem de caráter permanente ou até mesmo temporário, né? Através de símbolos ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas. Então esse é o objetivo fundamental, o objetivo básico de uma sinalização vertical. E qual que é a função dela? A função dela primordial é aumentar a segurança da via, com a manutenção do tráfego em ordem, né, mantendo o tráfego sempre ali em perfeita harmonia, né, com a rodovia, com a sinalização, e fornecimento fornecendo aí informações necessárias aos usuários da via. Então é a sinalização vertical que vai apontar, vai auxiliar, vai instruir os usuários daquela rodovia, ok? Mas para isso ela tem que ser padronizada, né? Uma sinalização ela tem que obrigatoriamente existir um padrão. Eu não posso ter um determinado tipo de sinalização para uma determinada rua, diferentes de uma rodovia, que é diferente, vão ter padrões a serem seguidos, né? Justamente para que eu tenha eficiência, né? A sinalização vertical, né? Ela precisa ser posicionada corretamente dentro daquele campo de visual do motorista, do usuário, né? Precisa transmitir uma mensagem de forma simples e clara, de fácil entendimento,
ou seja, ela precisa ser legível, né? Precisa ter letras e símbolos com uniformidade de aplicação, né? Eu não posso ter uma placa num determinado trecho que ela tem um determinado tamanho, passando mais algum, é, algum espaço para frente, digamos, uma distância para frente, ela tenha outro tamanho, outra cor. Isso não vai ajudar, né? Então, por isso, ela precisa ter essa padronização, né? Ela vai ter essa padronização, seja em cores, símbolos, números, refletorização, iluminação, forma, materiais utilizados. Então, tudo isso é padronizado, mas padronizado conforme o quê? Novamente, conforme as normas, seja a norma do CONTRAN, seja a norma da BNT, vai me padronizar essa sinalização. Então, especificamente, vamos comentar sobre padronização, né? Então, nós temos padronização fundamentalmente sobre as cores, né? A gente já reconhece, né? A gente vê uma placa, por exemplo, essa placa que está na tela sinalizando a velocidade máxima de uma rodovia, você consegue identificar, ó, é uma placa circular, com uma linha vermelha contínua nas bordas, escrita em letras pretas, com um tamanho, forma circular. Então, nas cores, as cores empregadas na sinalização elas vão ser fundamentais, né? Na identificação exatamente do tipo e da função de cada sinal de trânsito. Elas, lógico, eu não posso alterar, né? Ela não pode sofrer alterações, seja durante o dia, à noite, né? Quando eu faço a iluminação dessa placa, né? A luz do carro incide sobre ela, ela precisa ter uma iluminação, uma refletorização padrão, né? E, bem lógico, ao longo do tempo, né, não posso ter que ela vá, aí, ao longo da vida útil dela, ela vá sofrendo alterações, né, de cor. Então, eu tenho a padronização de símbolos, letras e números, né? Ou seja, o dimensionamento dessa sinalização depende, lógico, das características da via, né? As letras e os símbolos também vão ter que seguir padrão e, em casos específicos, né, a gente tem uma sinalização através de símbolos que podem ainda conter determinadas placas com mensagens escritas. Então ela tem que ter seguir esse padrão, inclusive com relação aos símbolos. Eu tenho que ter uma uniformidade na minha sinalização vertical. E refletorização e iluminação, ela tem se eu tenho a necessidade de uma iluminação por uma sinalização, ela tem que ser colocada de maneira adequada, né, com material translúcido, não pode ter sombras ou alguma iluminação que provoque ofuscamento ou altere as cores, né? Tem que ser um padrão para que não aconteça nada disso, né? E uma refletorização, seja ela direta, indireta ou plena, né, ela tem que refletir as legendas, os símbolos, as tarjas, né, ou mesmo só uma refletorização de fundo, né, que seria uma refletorização indireta, né, ou uma refletorização aí integral, né, que seria uma refletorização plena, né. E assim, a forma ainda dela ser posicionada na estrada, ela tem que ter, inclusive, uma certa deflexão, né, seja horizontal e vertical, ali perto dos 3%, né, para justamente minimizar os efeitos aí da reflexão total, né, quando a luz incide sobre a placa, ela não pode voltar de maneira que ofusque a visão do motorista, né. E padronização com relação a formas e materiais, né? Ou seja, também vai garantir aí a identificação da sinalização aí com tempo hábil, né? Para que o motorista consiga, dentro daquele tempo de reação, né? Ele consiga identificar, né, o que está sendo, a mensagem que está sendo transmitida. E também
os materiais vão garantir aí a vida útil dessa sinalização, né? Ainda quanto à padronização de formas, né, a gente sabe que existem placas circulares, octogonais, triangulares, quadradas, retangulares, outras formas especiais aí. E feitos aí, os principais materiais são os metais não ferrosos, né, zinco, alumínio, para que não haja a oxidação, né, uma oxidação muito rápida dessa placa, né. E ainda a utilização aí de compensados de madeira de alta resistência, né? Tintas e especiais, películas plásticas, são alguns outros materiais que devem ser utilizados nessa padronização e da sinalização vertical. Em relação à sinalização horizontal, pessoal. A sinalização horizontal, ela vai ser as faixas, aí, as linhas, as marcações, legendas, símbolos, tipos e cores aí previamente definidos, geralmente pintados no pavimento asfáltico. Ela pode receber taxas ou taxões como complementação. Então tudo aquilo que está ali no chão, literalmente no chão, pintado, sinalizado no chão, vai ser a sinalização horizontal. A gente sabe que o que diferencia, né, para não confundir, né, como é que às vezes eu me confundo, né, o que é horizontal, vertical. Horizontal é que está no horizonte, na linha do horizonte, ou seja, está no chão. E a vertical é que está em pé. Então, sendo bem simples, né, essa é uma diferenciação aí da sinalização vertical com horizontal. Já falamos o que é e qual que é o objetivo. O objetivo de uma sinalização horizontal é organizar o fluxo dos veículos, dos pedestres, ajudar no delineamento da via, e também vai ser complementar aí a sinalização vertical e a sinalização semafórica. Então ela faz parte de um conjunto de sinalização viária. A sinalização horizontal é um conjunto da sinalização viária. E a principal função dela, né, a gente vê o objetivo, a função é regulamentar, advertir aí, e indicar aos usuários da via, né, seja o condutor do veículo, seja o pedestre, o ciclista, quem estiver utilizando a via, de maneira eficiente e segura, né? Vai sinalizar, literalmente sinalizar, a operação da via. Essa é a função de uma sinalização horizontal. Também ela tem uma classificação, né? A sinalização horizontal é classificada aí quanto, por exemplo, quanto ao seu posicionamento, né? Então ela vai ter uma classificação aí em relação ao sentido do tráfego, né? Eu tenho uma sinalização longitudinal, né, que vai ordenar e orientar os deslocamentos laterais dos veículos, né, com a separação das correntes de tráfego, que é o que faz ali nessa imagem as linhas contínuas amarelas, né? Essa linha de proibido ultrapassagem, né? Ela faz esse ordenamento e essa orientação aí do deslocamento lateral. E a sinalização, a classificação quanto ao posicionamento transversal, né, ela vai ordenar o deslocamento frontal do veículo. A gente vê ali a faixa de pedestre, né? A faixa de pedestre é um tipo de posicionamento transversal aí da minha sinalização horizontal. E também tem outras, né? Outros tipos quanto ao posicionamento, que também vai complementar as informações. Quanto à classificação, então, quanto ao padrão de traçado. Quanto ao padrão de traçado, a gente tem aí a sinalização contínua, que vai indicar aí, como a gente está vendo aí, ó, essa linha contínua, né, vai indicar a proibição do movimento do veículo, né? No caso, assim, para os veículos que estão deslocando na faixa da direita, proibido passar para a faixa da esquerda. Então vai separar fluxo de trânsito, vai delimitar pistas, e vai fazer também controle de estacionamento e paradas. As faixas contínuas têm esse
essa característica aí quanto ao padrão traçado. E as tracejadas ou interrompidas, né, vão ser aquelas que indicarem a permissão de movimento de veículos, vão separar fluxo de trânsito e delimitação de pistas destinadas à circulação de veículos. Também, do lado, os veículos que estão se deslocando na faixa da esquerda têm a permissão de ultrapassagem, ou seja, por isso é sinalizado com esse padrão tracejado. E quanto às cores, né? Quanto às cores, assim, a gente vai ter aí sinalização pintada na cor amarela, na cor branca, na cor vermelha, na cor preta, na cor azul. E cada uma com um objetivo específico, né? Por exemplo, a amarela vai indicar aí regulamentação de fluxo de sentido oposto, né? Como a gente acabou de ver ali. Controle de estacionamento e parada. A branca também vai fazer a regulamentação de fluxo de mesmo sentido, delimitação de pistas destinadas à circulação de veículos. A vermelha, regulamentação de delimitação de espaço para bicicletas. A cor preta, né? Olha, a gente está vendo ali ó, que para a correção daquela sinalização nessa imagem que está na tela, né? Tem ali o asfalto foi passado uma tinta preta, que é justamente para a reforma de antiga, né? Vai fazer uma correção de uma sinalização, uma forma de apagar a sinalização antiga, e eu utilizo a cor preta, né? Que é justamente a cor do asfalto. E a azul, que é destinada à demarcação de espaço para pessoas com deficiência. É o caso dessa nossa imagem na tela. A gente vê ali a sinalização universal da pessoa do PCD, né? Então é feito, se emprega a sinalização da cor azul, tá certo? Ainda nós classificamos a nossa sinalização horizontal conforme a refletividade. Quando a gente está se deslocando principalmente à noite, né, a gente vê os famosos e conhecidos aí como olhos de gato, né, que são aquelas pequenas taxinhas, né, que ficam posicionadas no asfalto justamente quando incide a luz, ela devolver, sinalizar, orientar, né, o motorista sobre o posicionamento. A gente vê o amarelo, chama atenção, o vermelho, indicando uma proibição de um movimento, né? Então, os raios de luz dos carros incidindo sobre esses equipamentos, né? Elas são redirecionados, né? Retornando ao motorista, né? E quando retorna na mesma direção, né? Então ela tem uma retrorefletividade. E ainda a classificação quanto aos materiais, né? Quanto aos materiais, então, para que a gente possa, os materiais que vão ser empregados, né, a gente faz uma análise do volume, da composição do tráfego, da região, do clima, da geometria da via, das condições do pavimento, custo, da marcação existente, da vida útil desejada. Então, tudo isso é levado em consideração na aplicação dos materiais que vão nos orientar, vão nos auxiliar, né, vão servir para a execução dessa sinalização horizontal. E os materiais aí que são conhecidos, né, a gente tem aí as tintas, as massas termoplásticas, os filmes pré-formados, os poliésteres, epóxis e esferas de vidro. Tudo isso são os materiais aí que vão ser utilizados na execução da sinalização horizontal. Muito bem, outro tipo de sinalização, nós temos a sinalização semafórica. A sinalização semafórica, que ela tem a função aí de controlar, garantir a fluidez, a segurança do tráfego, né, por meio aí de indicações luminosas, né, programadas ou operadas manualmente, né, e fazendo essa alternação do fluxo do tráfego na via ou de veículos ou de pedestres, né, numa interseção, numa seção de uma via, de uma rodovia, vai auxiliar com sendo essa a principal função da sinalização semafórica. Eu posso colocar sinaleiro em qualquer lugar? Não, né, pessoal?
tem que haver um estudo prévio, tem que ter uma necessidade para que eu possa fazer essa implantação, né? Ela deve ser precedida, então, de estudo, que vai levar em consideração características operacionais daquele local, né? Como é que vai impactar, né? A minha instalação de um semáforo, ele vai, obviamente, impactar em todo o fluxo do trânsito. De que maneira? De que maneira que ele vai impactar positivamente, negativamente? Além disso, tem o custo, né? Não só isso, tem o custo de implantação, né? O custo de implantação, o custo da operação dessa sinalização semafórica, eu tenho que avaliar isso também, não é simplesmente saindo, colocando sinaleiro em qualquer esquina, em qualquer seção de uma rua, de uma rodovia, que eu vou resolver todos os problemas daquele local, né? Precisa sim ter esse estudo prévio para uma correta implantação. Falando então agora um pouco sobre mobilidade urbana. A gente sabe que um planejamento de transporte inadequado, ele vai trazer uma série de consequências que vai afetar diretamente a vida das pessoas, né? Até mesmo a qualidade ali do meio ambiente daquele local, né? Então vai interferir, o planejamento de transportes ele vai ter impacto direto na vida, no cotidiano das cidades, das grandes cidades, ou dentro desses aspectos aí de mobilidade urbana. Então são feitos diariamente aí dezenas de estudos e são através daí de utilização de indicadores, né, vão buscar aí relacionar infraestrutura urbana com gestão de transportes e mobilidade urbana. Então, objetivos seria a busca constante aí pela melhoria das condições da mobilidade urbana, acaba sendo então um grande desafio, né? Um grande desafio para as cidades do mundo todo, né? Então, de um lado, a gente tem diversas cidades aí enfrentando problemas sérios, né? Com deficiências nos sistemas de transporte, né? Conflito ambiental e econômico. E do outro lado, a gente já existe cidades aí implementando políticas aí no sentido da sustentabilidade da mobilidade urbana. Enquanto tem cidades aí com níveis críticos, né, de problemas sérios aí no trânsito, no tráfego diário, outras cidades já estão superando esses desafios, né, e implementando aí novas tecnologias, inclusive que contribuam de maneira assertiva para vencer esses desafios aí do trânsito, da mobilidade urbana nas grandes cidades, né? Para isso, então, é feito o uso de indicadores, né? Indicadores, eles vão ser uma espécie de uma peça-chave nessa avaliação, né, do desenvolvimento dessas políticas que vão contribuir para o desenvolvimento de sistemas de transporte sustentáveis, né? Inclusive com fixação de metas aí a serem atingidas. Esses indicadores vão apontar para o gestor, né, para os governantes, né, como está se saindo, né, essas políticas de mobilidade urbana, né? Então, hoje a gente tem diversos sistemas de avaliação que empregam esses indicadores, né, e vão avaliar a qualidade de vida, qualidade da mobilidade urbana sustentável, mobilidade de pedestres, de ciclistas, né, vão nos dar aí esse parâmetro, né, nessa orientação, né, com o emprego desses indicadores. E alguns indicadores aí que são amplamente conhecidos aí seriam os indicadores, sistemas de Mercer, o European, o Green Capital Award,
o UI TP, o aux-core, o Copenhagen seriam diversos indicadores aí em nível mundial que são amplamente difundidos aí, empregados justamente para essa questão da mobilidade urbana. Dentro ainda pensando agora em segurança viária, né, a gente tem desafios, tecnologias e conceitos, né, dentro do urbanismo sustentável, mobilidade urbana, né? Então, um desafio aí para a segurança viária, né, para o planejamento de cidades de pessoas, é utilizar esse sistema viário, né, como a gente sabe, né, que a utilização do sistema viário acaba sendo um tremendo desafio hoje para condutores e pedestres, né? O tráfego hoje nas grandes cidades, né, ele realmente um grande desafio, né? A gente vê aí índices alarmantes, a gente tem notícias de índices alarmantes aí de acidentes graves, mortes em determinadas cidades em crescente, justamente porque por essas questões de tráfego, né? Então, hoje acaba sendo um grande desafio, né? A utilização das nossas ruas, elas são um desafio por quê? Porque ela tem uma... ela se caracteriza, né, por essas decisões, né? O tráfego hoje nas cidades, elas são caracterizadas pelas decisões de pessoas, né? Acaba que os motoristas, os usuários da via, eles lidam com uma razoável complexidade aí de contextos, né? A gente tem traçados, a gente tem interseções, a gente tem vias, compartilhamento, estacionamento, entrada e saída de veículos, desempenho dos veículos, né? Um veículo que um motorista que acelera mais, outro que freia, velocidade de manobra, isso tudo impacta de maneira, sim, a ser esse grande desafio, o trânsito das grandes cidades, né? Aí, em contrapartida, a gente tem o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Quais novas tecnologias? Hoje a gente tem sistemas de apoio aí, de condução, sistemas de assistência ao condutor, né, que auxiliam a segurança do trânsito. Então, veículos aí hoje autônomos, né, vias, sistemas de integração de veículos e infraestrutura. Então, é uma busca constante aí de evolução para a segurança do trânsito, do tráfego das nossas cidades, das nossas ruas, né? E dentro dessa busca, né, também dentro desse contexto do urbanismo sustentável, né, é dada atenção aí à questão do caminhar, do andar de bicicleta, acesso ao transporte coletivo, bairros compactos, uso misto do solo, aumento da qualidade e quantidade de parques, de praças. Cada vez mais a gente tem vias projetadas, né, que acabam priorizando o uso compartilhado com segurança. Então tudo isso acaba indo assim no caminho para uma construção de uma cidade, de um trânsito cada vez mais humano, cada vez mais seguro. E então, fundamentalmente, a gente tem que ter a segurança viária integrada a esse plano de mobilidade urbana. A gente não pode, lógico, esquecer questões de meio ambiente, né, de mobilidade, dentro de um plano sustentável, né, de energia. Tem que levar tudo isso em consideração e, lógico, ter sido desenvolvido para um projeto de longo prazo, né? E para isso, os gestores públicos, né, e agentes como população, né, como usuário, a gente tem que se conscientizar aí das nossas escolhas, né, que precisam ser feitas de maneira dentro de um esforço conjunto, né, para que sejam implementadas todas essas questões, né. E então, por fim, né, a gente tem
sem esquecer, a gente precisa ter um monitoramento contínuo do desempenho dessa segurança viária. A gente não pode simplesmente implantar esses conceitos e simplesmente largar do lado, porque daí não vai funcionar. A gente precisa ter aí pesquisa constante na área, buscando esse conhecimento necessário, né, que vai subsidiar as decisões implementadas, né? E também a necessidade das cidades avançarem cada vez mais no desenvolvimento de soluções adequadas aí dado o seu contexto local, e façam esse monitoramento contínuo da análise dos impactos no trânsito, no tráfego, nesse contexto todo de mobilidade urbana. Ok, pessoal? Então, estamos aí finalizando nossa aula. Como resumo do que a gente viu nessa aula de hoje, então a gente viu conceitos de sinalização viária, a gente viu o conceito, então, a sinalização vertical, a nossa sinalização horizontal, sinalização semafórica, mobilidade urbana e planejamento das cidades para pessoas. Perfeito! Você aprendeu como a sinalização é fundamental para a garantia da segurança e fluidez do trânsito? E sobre o estudo dos indicadores necessários para avaliação e monitoramento do planejamento de transportes nas cidades? Eu tenho certeza que sim. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum ponto, volte a essa videoaula e assista novamente. Lembre-se ainda de consultar os demais materiais da sua plataforma de ensino, como o e-book dessa aula e a sugestão de leitura. É importante que você leia o material com muita atenção, complemente com a bibliografia sugerida e responda ao questionário. Desejo sucesso na sua jornada de estudos. Obrigado por ter assistido mais essa aula e até a próxima.